Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades aí do Vascão. A tarde aí de reapresentação lá no Vasco, os jogadores voltaram aí aos treinamentos. Tivemos aí também uma atualização sobre um jogador da base que está ganhando muito espaço com o Fernando Diniz e deverá ser aproveitado no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também aqui da negociação com o atacante Brenner. O Fernando Diniz já teria entrado nessa negociação e ligado para o jogador. Vamos falar também de um outro atleta que os empresários estariam tentando negociar a sua vinda para o Vasco e muito mais agora para você, a situação do Coutinho. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, hoje foi dia de representação lá no CT do Vasco. Os jogadores do Vasco encontraram melhorias no CT do Vasco, não foram divulgados quais foram as melhorias, mas algumas coisas mudaram lá, diferentemente do que era antes da pausa aí para o Mundial. Tivemos aí retornos importantes, né, do atacante David, o meio-campista estrela, e também do lateral esquerdo, Leandrinho. A tendência era que esses jogadores se representassem juntamente com o elenco do Vasco. Deu para ver nas fotos que o Vasco divulgou a presença do David, né, um jogador muito importante aí, deve estar totalmente recuperado da lesão e possivelmente pode tentar usar essa pausa para esse Mundial, essa pausa do Brasileirão e das competições que o Vasco está, para readquirir a boa forma física e quem sabe já está à disposição do Fernando Diniz no clássico contra o Botafogo, que será o primeiro jogo do Vasco na volta aí do Campeonato Brasileiro. Certamente aí a gente espera muita coisa nessa pausa, que o Diniz seja capaz de treinar muito esse time do Vasco, para que o Vasco entre muito bem dentro de campo. O jogador especial, o jogador da base do Vasco, vem ganhando moral com o Fernando Diniz, pode ser muito utilizado durante esse ano de 2025. É o atacante GB, o jogador vem encantando o Fernando Diniz, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, e ele pode ganhar muitas oportunidades durante essa temporada. É um jogador aí que atua como centroavante, teve uma negociação muito frustrada, né, com o futebol da Turquia. Infelizmente, foi detectado que ele tinha uma lesão recentemente lá no Vasco e ele não acabou se transferindo para o futebol turco e acabou voltando ao Vasco, né? Na volta ao Vasco, ele não ficou no time profissional, foi direto para a base. Na base, ele estava se sobressaindo e chamou a atenção do Diniz. Ele retornou ao elenco profissional do Vasco, né? Torcemos aí para que esse jogador desenvolva bem, porque é um jogador muito interessante. Com certeza pode ser muito bem potencializado pelo Fernando Diniz. Deixe nos comentários aí o que você espera dessa pausa que o Vasco terá de treinamentos sem jogos. Vamos ter alguns amistosos aí pela frente. O primeiro deles já está confirmado, que será contra um time lá do futebol uruguaio, que é o Wanderers. O Vasco fará esse amistoso e esperamos aí que o Vasco também marque outros amistosos com times mais fortes, até mesmo do Campeonato Brasileiro, que não estão disputando o Mundial de Clubes, né? Deixe nos comentários qual a sua expectativa nessa pausa, se você acredita que o Diniz vai treinar bem esse time do Vasco, para o Vasco entrar jogando o fino da bola. Bom, e tivemos atualizações quanto à situação do Felipe Coutinho. Segundo o podcast Cruz Maltino, o Vasco pode tentar prorrogar o empréstimo do atleta caso o jogador não consiga rescindir o seu contrato com o Aston Villa. A tendência é que o jogador realmente rescinda esse contrato com o clube inglês e o Vasco já está precavido. Caso algo não aconteça da maneira que o Coutinho espera, que claro é a rescisão, o Vasco já está tentando aí, quem sabe já um novo empréstimo do jogador por mais uma temporada, assim terminando de vez o seu contrato com o Aston Villa no meio do ano que vem. Caso o Vasco não consiga esse novo empréstimo, a situação pode ficar complicada se o Aston Villa engrossar o caldo, né? Porque eles investiram cerca de 20 milhões de euros na contratação do Coutinho, ele não deu certo por lá. Na primeira temporada dele, ele foi ok lá na Inglaterra, só que na segunda já não teve tanta sequência assim, teve algumas lesões. Já na temporada seguinte, ele já saiu do Aston Villa emprestado ao Al Raio do Catar, não deu certo por lá também no Catar, voltou ao Aston Villa e depois foi repassado ao Vasco. Agora ele ainda tem mais um ano de contrato com o clube inglês e tenta essa rescisão contratual para poder ficar em definitivo com o Vasco, né? Vamos esperar ver o que vai acontecer nessa situação do Coutinho, uma novela gigantesca. Ele entrou na sua última semana de contrato. O Vasco precisa resolver essa questão o mais rápido possível, porque o jogador precisa continuar treinando no clube, porque se ele não estiver treinando com os jogadores do Vasco, pode ser complicado, né? Se tiver que voltar lá para a Inglaterra, resolver questões por lá, pode ser que leve algum tempo e ele perca alguns treinamentos importantes aí do Diniz. Bom, agora vamos falar da situação de reforço, cara. Bastante especulado no Vasco, o atacante Brenner teria já recebido uma proposta oficial do Vasco por empréstimo, segundo a mídia italiana. A gente até falou sobre isso mais cedo. Um jogador que desperta interesse do Vasco devido a ser um pedido da comissão técnica do Fernando Diniz. Inclusive, segundo o canal
na torcida vascaínos. O treinador do Vasco teria entrado em contato já com o atacante para tratar dessa negociação, se ele tem interesse, se ele quer jogar no Vasco. O jogador que foi muito bem potencializado pelo Diniz lá no São Paulo, nos tempos que o Diniz treinava o Clube Paulista, e o que levou o jogador a ser vendido por uma grana preta ao Cincinnati, depois se transferir para o Udinese, depois de fazer uma boa campanha na MLS. Um jogador muito interessante, tem apenas 25 anos, certamente chegaria para lutar por uma titularidade no time do Vasco. Segundo as informações, o Diniz entrou em contato para tentar, quem sabe, convencer o jogador. O fato é de que não é um jogador barato, o Vasco tenta o seu empréstimo com opção de compra, segundo a imprensa italiana, só que o Vasco não tem dinheiro para adquirir agora os direitos desse jogador. E nem sei se também, no fim do contrato dele, o Vasco vai ter grana, né? Porque sem um investidor na SAF, o Vasco não tem aí condições financeiras de adquirir direitos de jogadores, né? Até agora, a gente não sabe o que vai acontecer com essa SAF vascaína. Cada dia que passa uma notícia lá de leilão da CSA7 Partners, juíza que está investigando esse leilão lá da CSA7 Partners, que teve as participações dos clubes da empresa, né, incluindo o próprio Vasco. Certamente aí é uma situação muito complicada e até agora não tivemos nenhuma novidade quanto à venda da SAF. E por isso que o Vasco também não tem condições alguma de contratar jogadores, de adquirir jogadores, direitos de jogadores, né? Contratar pode, né? Jogador livre, jogador por empréstimo, só que pagando, o Vasco não tem dinheiro, né? Gastou toda a sua grana contratando Lloyd Augusto, Benjamin Garré, contratou Nuno Moreira, que foi que deu certo, contratou aí outros jogadores, como Maurício Lemos, não sei quanto que o Vasco investiu nesse atleta, mas não joga. Lucas Oliveira, não joga. Jean Davi, o Vasco gastou 10 milhões, o cara não joga. Maxime Domingues, o Vasco gastou uma grana também nesse atleta, ele nem tá mais no Vasco. E por aí vai, né, cara? Além de ter pagado meses e meses de salários pro Souza e pro Alex Teixeira. Complicado, né? Negócios furados, um dinheiro que poderia ser melhor gasto agora nessa janela, porque temos muitas possibilidades. O Vasco tem um bom tempo para negociar jogadores que estão aí livres no mercado, jogadores aí que talvez estejam insatisfeitos em outros clubes, e o Vasco podendo comprar esses atletas. Infelizmente, o Vasco não soube fazer negócio e agora, na principal janela de transferências, o Vasco não tem um tostão sequer. Vai ter que se reinventar. O Admar Lopes, que já foi apresentado hoje ao elenco vascaíno, certamente terá um papel fundamental na contratação de jogadores para o Vasco, né? E o Brenner surge aí como uma possibilidade. Segundo o mesmo NT Vascaínos, o Vasco também teria um interesse no atacante Elinho. Empresários do jogador estariam tentando convencê-lo a fechar com o Vasco. Não acredito muito nessa informação, porque é um jogador muito caro, né? Um jogador muito valioso lá do Toluca. O Toluca só aceita vendê-lo. Não acredito que o Elinho será reforço do Vasco, mas foi uma notícia trazida na torcida vascaínos, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Elinho vai, quem sabe, pintar na colina também. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. É nóis.